Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí, tá? Pessoal, primeiramente eu decidi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho sobre o processo de alienação e destinação de bens móveis. Então esse vídeo está sendo feito para auxiliar vocês aí, tá? Da comissão. Então, primeiramente, o nosso processo lá no Swap está com esse número aqui abaixo, tá bom? Então, esse aqui é o nosso processo. Foi formada uma comissão, tá? Para a gente trabalhar desse processo de alienação. Primeiramente, tá? Só para explicar que antigamente chamava-se comissão de desfazimento, tá bom? Nós temos uma portaria 1192 de 2019 que ela revoga a portaria 6414, tá? De 2 de dezembro de 2014, para a gente está utilizando o manual de desfazimento. Mas, né, aí veio a portaria 1261 trocando, né, conforme o artigo que trabalha, né, com a portaria, que seria o decreto, perdão, tá? O decreto de 5 de abril de 2017, aonde define o que seria alienação e destinação e quais os procedimentos que nós devemos cumprir, tá? Ou melhor, seguir. Então, assim, aqui, e aí com isso mudaram o nome, tá? De desfazimento para Manual de Alienação e Destinação de Bens Móveis, tá bom? Então, a portaria que hoje está em vigor desse manual seria a 1261, de 8 de abril de 2019. Então, tudo que eu vou explicar para vocês, tá? Desse manual, ele é o manual do Instituto Federal de São Paulo, desenvolvido lá na reitoria, aonde obedece o decreto 9373, de 11 de maio de 2018, e a lei, tá? 12305, de 2 de agosto de 2010. Tá bom? Então ele é baseado nesses dois documentos. Aqui tá junto, dentro do próprio manual, nós temos as outras bases legais que definem aí todos os nossos procedimentos de alienação, tá? Então é assim, pessoal, primeiramente, tá? Nós temos a função de controle patrimonial, que abrange a atividade de recepção, registro, controle, utilização, movimentação, guarda, conservação e alienação de bens, tá? Então é assim, agora a gente vai para esse processo de alienação de bens. E dentro dessa introdução, primeira coisa que tem que se formar para a gente começar a trabalhar é a comissão de alienação. Então assim, foi formado esta comissão, tá? Aonde a portaria vigente, a SBV 22/2021, teve uma alteração, tá? Da portaria original, que era a 11 de 2021, que foi incluído a Emiliane, que seria a questão para trabalharmos com a alienação da biblioteca, tá? Então, pessoal, essa base de formação sempre vai ter a base legal, tá? Seria o decreto 9373, artigo 10º, onde nós temos que formar esta comissão. Então, pessoal, primeiramente, tá, para nós trabalharmos com essa alienação, nós temos que
eles são bens inservíveis. E nisso, ou seja, que não serve mais para nós, para o campo São João da Boa Vista. Mas esses bens inservíveis, eles são classificados perante esse decreto, tá? Lá no artigo 3º, tá? Aonde é dividido em 4 partes: ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável. E aí, conforme nós classificarmos, vai ser disponibilizada uma tabela para vocês, aonde vai ter o bem, e nós vamos classificar ele: ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável. Então a função de vocês no primeiro momento vai ser preencher essa tabela, que eu vou disponibilizar para vocês, tá? No Google Drive, para vocês ir lançando os nossos patrimônios inservíveis. Então é assim, nós temos ocioso. O que seria ocioso? Ele se encontra em perfeitas condições de uso, mas não está sendo utilizado por nós. Tá? Então esse seria o bem ocioso. O bem recuperável é que ele está com algum problema, ele precisa de conserto, de recuperação, e ele fica com um custo para arrumá-lo com menos de 50% do seu valor. Tá? Então é assim, a gente classifica ele como recuperável, que vai ficar 50% do valor do bem, para ser até 50% do valor do bem, para ele ser consertado, tá? Recuperado, tá bom? Antieconômico, ele está com defeito, mas não compensa arrumá-lo, tá? Então ele vai ficar mais que 50%, tá bom? Ou até obsoleto, tá? Então assim, é rendimento precário e obsoleto, e não compensa arrumar. Irrecuperável, tá? Então assim, quando não tem conserto, tá? E até assim, fosse 50% acima. Vamos só corrigir aqui, ó. O antieconômico, ela for onerosa ou rendimento precário e obsoleto. Então assim, se eu arrumar, não compensa, porque não usa mais, então não compensa arrumar. O irrecuperável é que ele fica 50% acima, tá? Do valor. Então aqui o antieconômico, ele pode até ficar mais barato que os 50% do valor do bem, só que não compensa arrumar, porque ele está em desuso, ele não serve para nada, tá? Então vamos pegar assim, não existe mais, né? Mas vamos citar um exemplo, um mimeógrafo. Se a escola tiver, né, um exemplo, isso não é bem antigo, e tiver com problema, compensa arrumar? Não compensa, tá? Vamos pegar um computador antigo, né? Nós sabemos que ele não vai rodar a internet, não vai rodar o sistema operacional atual, tá? Então é assim, compensa arrumá-lo? Não compensa, porque ele não vai ter uma utilidade, tá, pessoal? Então isso que seria o bem antieconômico, tá? O bem antieconômico, certinho? Aí, pessoal, continuando, em cima dessas classificações, tá? Aí a gente vai pensar na alienação. E o que é a alienação? É a transferência desse bem para terceiros, tá? Para uma instituição pública ou para o CIP, tá? Que seria empresas do terceiro setor, né? Elas podem ser financiadas pelo Estado, mas que tem um interesse social, ONGs, fundações, tá? Então seria assim, as empresas típicas do terceiro setor. Então, pessoal, para a gente fazer a alienação, atenção, nós temos 2 tipos de alienação: a alienação para os bens de gerais e a alienação para os bens de TI, tá? Do pessoal aí da tecnologia da informação, os equipamentos de TI que são classificados de tecnologia da informação. Então é assim, o que eu vou falar aqui agora seria dos bens gerais, sem ser o de TI. Então é assim, quando ele for ocioso ou recuperável,
eu tenho que destinar ele para autarquias, fundações públicas federais, estados, Distrito Federal e municípios de suas autarquias e fundações públicas. Então aqui não inclui o terceiro setor. Antieconômico, eu posso encaminhar para as instituições públicas e para as empresas, para as organizações do terceiro setor. O irrecuperável, antieconômico, lembra, ele dá conceito, ele fica barato, mas ele não é utilizado mais. O irrecuperável, aquele que fica acima de 50% para arrumar ou não tem como arrumar, tá? Então esses nós encaminhamos, alienamos eles para as organizações do terceiro setor, tá? Onde nós damos o nome de OCIP. Agora, pessoal, a alienação de bens e tecnologia de informação e comunicação, como eu disse para vocês que ele é diferente, eles são encaminhados para a organização, né, para a OCIP, os ociosos ou recuperáveis, tá? Então assim, o restante é igual. Os ociosos e recuperáveis, ele tem que ser encaminhado para essas entidades sem fins lucrativos, mas que elas estejam, que participa do programa de inclusão digital do governo federal, tá? Conforme disciplinado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, tá? Então, pessoal, as entidades sem fins lucrativos que se dediquem à promoção gratuita de educação e inclusão digital, ou seja, os bens ociosos ou recuperáveis, tá? Então é assim, eu vou destiná-las, mas elas têm que estar cadastradas. Aí, pessoal, eles têm o governo, depois que a gente manifesta no sistema do governo, isso sou eu, que é o presidente que vai fazer da comissão, manifesta no sistema do governo, ele tem 30 dias para responder a manifestação. A gente tem que enviar uma planilha, essa planilha ela é diferente, tá? Depois aí eu vou disponibilizar a planilha para vocês aí, tá? Para vocês verem, mas rapidinho aqui, ó. Eu tenho ela gravada. Tá? Aqui, ó, é o modelo da planilha de desfazimento para encaminhar para a parte de tecnologia da informação, tá? Então essa parte vai ser ficado com a Bruna, que nós definimos em reunião, tá? Então é assim, aí vai ser dividido. Aqui tem a informação do órgão que a gente vai cadastrar no sistema, depois o que vai ser CPU, notebook, monitor, impressora e assim por diante, tá bom? Então é um processo diferenciado, não vai ser a nossa planilha. Aí nós temos que mandar o ofício com a relação dos bens para a empresa de desfazimento, tá? Para esse e-mail de desfazimento. Mas é assim, todo esse processo, né, vocês só vão classificar, preencher as planilhas e o presidente ele conduz aí os processos. Mas seria interessante, eu vou explicando cada passo, para quê? Para vocês aprenderem também, tá? Então aí depois nós temos os antieconômicos, tá? Que aí a gente vai encaminhar para os estados, tá? E o OCIP aí não tem aquele procedimento, ele aí é igual os outros, como eu disse, e irrecuperável, tá? Então, pessoal, seria a parte de tecnologia, tá? Então ele tem um processo diferente com relação a os bens ociosos e recuperáveis. Então, para vocês entenderem, tá, pessoal, é muito importante que vocês entendam a classificação dos bens, porque é o que vocês vão preencher na planilha, tá? Na planilha. Agora, aqui tem os procedimentos, tá? Então, quais seriam os procedimentos depois que a gente já classificou e o que a gente vai destinar, o que vai ser feito?
tá? Então é assim, tem toda essa explicação aqui para encaminhar para as OCIPs e assim por diante. Mas isso eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. E aqui, pessoal, tem o fluxo administrativo. Como foi explicado para vocês na reunião, gente, a gente está numa fase de transição, tá? Então é assim, algumas funções que seria da CAP, né, da Coordenadoria aí de Patrimônio, de Almoxarifado de Patrimônio e Serviços, seriam para ser feito por eles, mas vai ser feito por nós nesse primeiro momento. E nas próximas a gente vai reformulando o processo junto com a CAP. Então assim, para a gente dar um apoio, a gente vai dar essa força, tá? Então é assim, ó, aqui tem todo o fluxo. O coordenador de patrimônio solicita a chefia imediata para autorizar a alienação dos bens, tá? Aí depois de autorizado, classificar e buscar. A gente vai classificar esses bens conforme os 4 itens que foi mostrado para vocês, tá? Aí depois de autorizado, a gente também tem essa divisão, né? A questão dos bens de tecnologia, os que vão ser feitos para alienação de bens que a gente não precisa encaminhar para o MCTIC, que a gente viu só os bens que estão ociosos, tá? Que a gente vai ter que encaminhar pelo processo do MTIC. E assim por diante, tá? Então pode ver que aqui, ó, tá tudo na Coordenadoria de Patrimônio, tá? Mas é nós que vamos fazer por esse primeiro momento. Ele já foi, tá? Já abriu o processo, mas pode ficar tranquilo, ó, nós já temos a portaria, mas todo esse processo burocrático é o presidente que vai estar conduzindo, tá? Então assim, vocês praticamente vão fazer o quê? Então assim, antes de eu continuar, perdão, ó, tem todo o processo. Se vocês quiserem conhecer, tá? A gente vai trabalhar em cima deles. Então assim, nós fizemos uma reunião, a ata vou pedir para todo mundo assinar, porque é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo para aqueles que não tiveram oportunidade de participar da reunião por vários motivos, tá? Que vocês assistem, vocês assistindo, ele equivale à ata da reunião, porque foi isso que foi falado da reunião, tá? Então, pessoal, esse primeiro momento eu vou pedir para vocês, tá? Estudarem os 4 itens, entender. Depois aqui, ó, tem todo o processo, tá? Então é assim, aqui, ó, eu já convoquei a reunião com vocês, as nossas divisões que foram combinadas, que eu vou explicar agora aqui para vocês, tá? Que a gente definiu em reunião, tá bom? E aí segue a nossa parte. Então, anteriormente a esse slide, olha lá, teria tudo a Coordenadoria de Patrimônio, mas deixem com a gente, tá? Por exemplo, as relações de bens eles tinham que ter feito, mas nesse momento, né, a gente está nessa adaptação nova, nós que vamos fazer, tá? E as fotos, atenção, a diferença desse manual, antes por exemplo, eu tinha 10 carteiras inservíveis, e aí eu tinha que tirar foto uma por uma da plaquetinha. Agora não, agora eu ponho as 10 carteiras lá num cantinho, tiro a foto delas. Então eu tiro a foto por lote. Então é assim, eu vou tirar a foto por lote, tá bom? Mas cada caso é um caso, e conforme a gente for acontecendo, eu vou explicar melhor para vocês. Mas a maioria vai ser por lote, tá? A gente junta o lote, tira a foto e a gente tem a nossa listagem, tá bom? Então, pessoal, como que ficou dividido, tá, o nosso trabalho? O nosso trabalho, peraí, deixa eu ir lá na portaria. Opa, aqui, ó. Tá, então, ó, primeiramente, tá?
eu estou como presidente, tá bom? Mas além do processo burocrático, tá, de organizar todo o trabalho, esse processo burocrático, eu e o Paulo, a gente vai cuidar, né? Vamos catalogar, tirar foto dos materiais que estão disponibilizados no barracão da prefeitura. Então a gente vai trabalhar com esses bens. A Bruna, a parte de tecnologia, né? Então, dos assalpões, das salas, e aí ela já tem a organização com o pessoal lá da CTI. A Emiliane vai classificar e trabalhar com os livros da biblioteca, tá? O José Américo, a parte de química, dos laboratórios de química. O Maurício, a parte de eletrônica, tá? E depois que a gente fazer, a gente se reúne e aí tem os mobiliários, tá? Carteira, mesa, armário, aonde nós vamos combinar de todos nós fazer lá no campo, né? Tanto no prédio A, no B, no C e no D, tá? A gente vai fazer em todos os ambientes e vamos verificar o que a gente vai alienar, tá? Então, tem as partes específicas, depois a gente tem esse trabalho geral, que a gente vai organizando com o tempo, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Como eu disse para vocês, a parte mais importante desse processo, tá? A parte mais importante desse processo é que vocês entendam quais as classificações do bens, tá? Então essas classificações do bem, elas são muito importantes, tá? Então, só para repetir e finalizar o nosso processo aqui, só um minutinho, deixa eu arrumar minha tela aqui, pessoal. Aí, ó, deixa eu só diminuir. Perfeito. Então, aqui, ó, lembrando que nós temos ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável, tá? Então, eu vou combinar com vocês. Já eu vou liberar a planilha aí para vocês e a gente começa os nossos trabalhos, tá bom? Então, pessoal, obrigado, até daqui a pouco, tá?